Esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, que eu, Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje é um tema que ele muitas vezes se referiu, que é o observador e a coisa observada, tratando de como funciona a nossa mente. E eu confesso a vocês que durante muitos anos, eu passei batido nesse tema. Eu leio Krishnamurti desde os 15 anos de idade, quando uns livros do meu avô foram parar no meu quarto, e eu, de curioso, fui folheando, e nas primeiras leituras eu olhava assim: nossa, esse cara está me xingando, está me desafiando, né? Porque ele fala da nossa sombra, dos nossas contradições todas, né? E aquilo me desafiava. Então, essa literatura dele sempre me instigou. Por isso, ao longo da vida toda, de vez em quando eu vou a ela. Mas eu acho que por mais de 10 anos eu passava no texto dizendo: o observador é a coisa observada. Não entendia. Assim como tem muita coisa que ele fala que eu não entendo. Mas o Krishnamurti a gente tem que ler sempre devagar, refletindo, ler pouco. Não adianta sair lendo o livro todo na disparada, não. Você tem que ler um capítulo por vez, não mais do que um capítulo por vez. Não entendeu, volta, sublinha, reflete, questiona, né? Então, esse tema sempre me desafiou e continua me desafiando. Ele fala: o observador é a coisa observada. Mas o título que nós demos é O Observador e a Coisa Observada. O que nós vamos investigar hoje é se o observador é a coisa observada. E se é, por que é? Quem é o observador, a coisa observada? Vamos tentar penetrar nisso, extrair o máximo que a gente for capaz de compreensão sobre essa afirmação tão reiterada que o Krishnamurti faz, de que o observador é a coisa observada, e qual o sentido disso. Vamos lá, Edu, quais são suas primeiras palavras sobre esse tema? Esse tema tão fascinante, que é a questão da observação. E nós temos uma tendência natural, até cultural, de nos considerarmos seres separados. E o Krishnamurti fala que essa separação está na raiz de praticamente todos os conflitos. Se nós nos separamos da natureza, por exemplo, nós exploramos a natureza, nós matamos os animais, tanto para o nosso conforto, para tirar suas peles, tirar seus chifres e usar sua carne para alimentação, como muita gente usa. Acho que não é o caso da maioria aqui nessa sala, mas infelizmente ainda é uma realidade no mundo. E essa separação da natureza tem levado à devastação das florestas, à perda de biodiversidade, a todos esses males que nós estamos presenciando hoje, né? As brigas, as guerras, o sectarismo, cada um querendo defender a sua opinião, a sua visão de mundo, a sua religião, a sua raça, a sua nacionalidade. E aí nós temos esse mundo aí de violência e de falta de entendimento, por uma razão muito simples: as pessoas não conseguem perceber que fazem parte de uma mesma unidade, de uma mesma vida universal. E a questão da observação, então, está no cerne dessa questão, né? Enquanto nós observarmos o mundo e nós entendemos que o mundo está lá fora e nós somos um ser independente do mundo, é como se nós estivéssemos fora do mundo, observando a natureza, observando os animais, observando a esposa, os amigos, no caso das mulheres, o marido, sempre como um ser separado, né? Como se fosse uma ilha separado de tudo que existe à sua volta, né? E isso não é real, isso aí é uma grande ilusão, que a Blavatsky chamava, né, da grande ilusão da separatividade.
grande heresia da separatividade, ela falava também. Então, nós temos que questionar, não é, Marcos? Se é possível nós transcendermos essa maneira de ver o mundo, essa maneira de observar o mundo, que é separatista e que gera conflito, gera guerras e gera todo tipo de males para nós e para o mundo que nos cerca. Quase toda a obra do Krishnamurti, quase toda ela, gira sobre um mesmo tema, que é como funciona a nossa mente. Um dos desafios maiores, mais difíceis, é compreender a nossa própria mente. Compreender o que é atenção, o que é pensamento, o que é memória, o que é função de cada um desses, né? Então, eu acho que para a gente tentar entender esse tema, sem ficar repetindo palavras, a gente precisa tentar compreender o funcionamento da nossa própria mente. Como você bem falou, Edu, essa divisão entre o observador e o observado gera conflito, né? Então, já vou trazer uma pequena citação aqui do nosso amigo Jiddu Krishnamurti, em que ele diz: se existe uma divisão entre o observador e o observado, essa divisão é a origem de todo o conflito humano. Quando você diz que ama alguém, será isso amor? Não haverá nesse amor o observador de um lado e de outro a coisa amada, o observado? Esse amor é produto do pensamento. Você veja só, o amor em si é uma energia, como a gente já tratou aqui em outras reuniões, é uma energia que vem de uma dimensão mais sutil do que o pensamento. Mas quando a gente fala amo, baseado na memória, baseado numa imagem, baseado na ideia do quanto a pessoa nos agrada, nos satisfaz, nos isso, nos aquilo, esse amor produto do pensamento, ele é a própria divisão, né, entre o observador e a coisa observada. Aí diz ele, vejamos a questão de maneira diferente. Vive-se no passado. Todo conhecimento é do passado. A nossa vida está essencialmente baseada no ontem. E o ontem torna-nos impermeáveis. Rouba-nos a capacidade da inocência, da vulnerabilidade. Assim, o ontem é o observador. No observador estão todas as camadas do inconsciente, assim como do consciente. Então, veja só que quando a gente observa, normalmente a gente observa a partir de um centro onde está todo o resíduo do passado, os nossos saberes, as nossas verdades, as nossas crenças, as nossas ideologias, nossa visão de mundo, né? Então, a nossa observação ela nunca é pura, ela nunca é total. Ela é sempre filtrada por esse background ou por esse passado, vamos dizer assim. Então, ela acaba sendo uma observação distorcida, né? Distorcida a partir dos nossos entendimentos ou desentendimentos anteriores. Como você colocou, Edu, a própria Helena Blavatsky já colocou lá que a mente é a assassina do real, né? Então, essas distorções que esse passado, ou esse observador, ou esse centro que a gente chama de eu, através do qual a gente observa, e, portanto, não é a observação pura, é aquela observação que julga, que concorda, que discorda, que diz certo, que diz errado, é aquele filtro, vamos dizer assim, é uma meia observação, né? Ela distorce tudo, então ela perde a perspectiva do que é, ou perde a perspectiva da verdade.
daí a mente se assassina do real. Ou o pensamento, no caso, com a sua atividade julgadora, mecânica, baseada em todo esse passado. O que você fala sobre isso, Edu? Exatamente. Quando você traz toda a sua experiência passada, os seus traumas, as suas opiniões e, essencialmente, os seus preconceitos, você não permite que a realidade se mostre como ela é. E você também nega às pessoas com as quais você está se relacionando que elas se expressem na sua na sua inteireza. Você não consegue ver a pessoa como ela é. Você vê a sua imagem, vê o rótulo que você criou da pessoa, você vê todas as experiências que você já teve, que criaram uma série de ideias, uma série de opiniões, e acaba perdendo a oportunidade de ter uma percepção pura, uma percepção direta daquilo que está acontecendo e também da pessoa com a qual você está se relacionando. Então, o Krishnamurti fala uma coisa muito bonita, que uma observação atenta implica em você ter afeição. Eu achei essa colocação dele assim fundamental. Quando você age mecanicamente, isso quer dizer que você não tem afeição. E grande, assim, na maior parte do tempo, as pessoas, né, e nós, inclusive, também temos assim uma tendência a observar o mundo para tentar confirmar aquilo que nós já sabemos. Né? Se a pessoa fala alguma coisa que você acha que tem a ver com o que você acha verdadeiro ou que você entende como razoável, aí você aceita. Senão você já rejeita e você não chega nem a investigar, você não chega nem a olhar a realidade, porque você já tem uma pré-ideia, né? Um preconceito sobre aquele fato. E quando isso ocorre num relacionamento, isso quer dizer que não há afeto, porque o afeto implica você se abrir para a pessoa. E hoje nós estamos cada vez nos fechando mais para o mundo e nos fechando mais para as pessoas também. Não há comunhão, não há afeto, cada um querendo defender os seus interesses, garantir a sua segurança, com medo de não ser magoado, com medo de não ser traumatizado, enfim, tem aquela busca de segurança psicológica, de segurança física também. E essa proteção que nós erguemos em torno de nós, que é em grande parte psicológica, impede que a gente tenha afeição. A afeição é um estado de abertura, de comunhão, onde você se torna mais vulnerável, porque você está se abrindo para ouvir, para observar e deixar com que o outro chegue até você na sua inteireza, com toda a sua beleza, com toda a sua complexidade, aceitando a pessoa, os fatos como eles são, aceitando a pessoa como ela é. Nesse tema, a gente vai ver que o nosso pensamento, em geral, ele interfere em tudo que a gente faz. E ele, de alguma forma, reduz ou apequena a beleza das coisas. Por exemplo, você está vendo um pôr do sol. Aí você logo verbaliza: nossa, que lindo esse pôr do sol. Né? Ou seja, você, em vez de viver aquele êxtase daquela beleza, você já traz para esse pensador ou observador e já emite logo uma opinião. Né? Que lindo isso aí. Né? Quantas pessoas que vão vivendo as experiências, ao invés de elas estarem inteiras, né, nas experiências, elas estão assim: nossa, que noite agradável, que isso, que aquilo. Elas estão sempre julgando ou processando mentalmente aquilo que elas estão fazendo. Né? Isso é um sintoma dessa terrível separação entre o observador e a coisa observada. Né? Você perde a beleza do momento para traduzi-lo
em conceitos, ideias, palavras, seja agradáveis ou desagradáveis. Aí o nosso amigo, você acaba não estando presente, né? Pois é. Se você está só baseado no passado, você não está vivendo de fato. Está deixando o passado tomar conta da sua consciência, né? Então, Ou se isso é você está terrível. julgando o presente, né? Você está julgando o presente, você não está inteiro no presente, né? Você Pois está é. traduzindo o presente em termos de prazer ou dor, em vez de simplesmente estar ali, né? Aí ele pega e diz assim: enquanto houver separação entre pensador e pensamento, ó, separação entre pensador e pensamento, experimentador e coisa experimentada, observador e coisa observada, tende a haver conflito. Ora, pode-se anular essa divisão ou separação, de modo que você seja o que vê, seja o que sente. Ou seja, isso depende da qualidade da atenção. Quando a atenção é inteira, quando você está todo no instante presente, todo, absolutamente todo, o pensamento está totalmente quieto. E você, não existe eu fazendo isso. Existe isso. Né? O truque aí, a malícia, a malandragem do pensamento, é ele sempre se interpor dizendo, eu estou fazendo isso. E, ao fazer isso, ele já está com a atenção dividida, ele não está inteiro na atenção. Né? Ele vai lá, ele projeta a imagem dele fazendo uma coisa, e ele não é a própria coisa, ele é a divisão na consciência, e essa divisão gera conflito. Né? Por que conflito? Porque ao vir a ser, você não gosta do que você está vendo, você julga o que você está vendo, aí você já quer alterar, já quer mudar, mas não dá. Enfim, o tal do vir a ser, que é essa ausência de estar no agora, de estar em plenitude, decorre exatamente desse não estar inteiro na observação, de haver a ideia de que eu estou observando. Né? Aí ele diz assim, se você está prestando atenção, o que ocorre? Não há o você prestando atenção. Não há um centro que diga, estou prestando atenção. Se você é sério, está prestando atenção, logo descobrirá que todos os seus problemas se foram, pelo menos no momento. Resolver problemas é prestar atenção. Olha onde que ele vai. Né? Problemas são coisas que não receberam atenção completa, receberam atenção parcial. Aí viram problemas, viram conflitos naquela dualidade. Vou para lá ou vou para cá? Aqui é mais vantajoso, lá é menos. Ou mas aqui tem essa compensação, tal, tal. Ou seja, ele está dizendo que se você tem atenção plena, pelo menos nesse momento da atenção plena, não existe problema nenhum. O problema só vem na hora que você cai na dualidade, onde que eu levo mais vantagem. Né? E ele mesmo disse, quando a mente é clara, só há um caminho a seguir, o correto. Quer dizer, a própria dualidade é um jogo de desejo. Onde é que eu levo mais vantagem? Nós vamos para um pequeno intervalo. Já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que eu, Eduardo Weaver, e o meu amigo Márcio Rezende estamos sempre conversando sobre os ensinamentos, a obra dessa grande personalidade que foi Jiddu Krishnamurti, que nos influenciou cientistas, educadores, foi fundador de várias escolas e que se mantém vivo na nossa memória, no nosso coração, pelas suas contribuições para uma percepção ampliada
da realidade. E o tema de hoje é a observação e a coisa observada. E uma coisa assim que deriva dessa percepção é que você começa a entender que o problema não está lá fora, né? A maioria das pessoas acha que existe algum problema lá fora que você precisa resolver através de ações, através de atitudes, né? Você vai mudar a sociedade, você vai mudar a economia, você vai se tornar uma pessoa mais boazinha através de uma série de coisas que você vai fazer exteriormente, né? E raramente as pessoas olham para si, né? Observam o que está acontecendo, observam as suas emoções, as suas reações, e porque isso é uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas se as pessoas percebessem em profundidade isso, elas mudariam completamente as suas vidas, entenderem que o problema todo está dentro de nós, não está fora, que existe uma sabedoria, existe uma inteligência no universo. Se nós não conseguimos perceber, não é que não exista essa inteligência, essa ordem universal. Se existe desordem, existe problema, é a nossa maneira de encarar, de observar, é que está equivocada. Então, nós precisamos começar a compreender todo esse mecanismo do pensamento, compreender como funciona esse eu separatista, né? Como é que ele está induzindo o nosso pensamento a sempre correr atrás dos seus interesses, dos seus desejos, em vez de observar o fato, em vez de observar a coisa amorosamente, com compaixão, com afetividade, entendendo que você faz parte, né? Você é o mundo, né? Essa é a grande sacada do Krishnamurti, é tentar mostrar às pessoas que não existe separação, que nós somos o mundo e que não existe problema se você não se separar. As coisas estão fluindo. Agora, na medida que você se separa e quer resolver os problemas, coloca nas suas costas esse fardo, você tem que resolver os problemas, aí a coisa fica quase impossível. Você é pequeno, você é limitado. Enquanto um eu separado, você é muito limitado. Agora, enquanto um ser que faz parte de uma ordem maior, faz parte de uma vida universal que está se manifestando, você tem um poder infinito, né? Você tem um amor também infinito. Pois é, ele dá mais umas dicas aqui. Ele fala assim: como se pode observar sem o observador, sendo esse o passado a imagem? O fabricante de imagens é o observador. E perguntamos se você pode observar sua esposa, a árvore, seu marido, sem a imagem, sem o observador. Para se saber a resposta, impede descobrir o mecanismo formador de imagens. O que é que fabrica as imagens? Se você o descobrir, jamais criará imagens e poderá observar sem o observador. Ou seja, esse observador é o passado, é memória. E o pensamento é sempre uma reação da memória, né? Se você consegue perceber isso e colocar a memória no seu lugar certo, e perceber que a qualidade da atenção, que é esse esvaziamento do eu, ou esvaziamento da ideia de que eu estou observando, né? Esse esquecimento de si próprio, esse é um estado profundamente transformador, esse autoesquecimento, que é a coisa mais difícil de fazer, né? Porque o pensamento está sempre girando em torno de nós mesmos. Aí olha o que ele diz. O certo, ao compreendermos de maneira completa a natureza da nossa mente, olha o que nós estamos falando: memória, pensamento como reação da memória, atenção plena, que é mente quieta. Quando a atenção, você está totalmente no agora, o pensamento está quieto, né? Então, nós precisamos entender a natureza da nossa mente. Então, ele fala: ao compreendermos de maneira completa a natureza de nossa mente,
desaparece, então, inevitavelmente, a divisão entre pensador e pensamento. Desaparece o observador que está observando aquela ansiedade ou temor, esforçando-se para vencê-lo. Só há, então, aquele estado de ser que é o temor, ou a ansiedade, ou a solidão, e não mais o observador do temor. Olha que interessante. Se existe medo, temor, se existe ansiedade, se existe solidão, o que nutre tudo isso é a ideia de que existe isso. Porque se só existe a observação disso, isso acaba. Se só existe a observação pura do temor, da própria solidão, essa solidão não dói. O que dói é a ideia da solidão. Ela é que a pessoa se imagina excluída, se imagina abandonada. Esse é o pensamento que tortura e gera dor. Quando só existe a solidão sem nenhum pensamento sobre ela, ela é totalmente indolor, né? Então, é interessante demais só existir a coisa observada. E ela só se transforma quando há atenção total, quando se descobre a verdade do que é. O que é se transforma. Agora, quando você quer alterar o que é para a ideia do que deveria ser, você já criou o conflito e você já se afastou do que é. Observação sem observador, como você disse, né? Isso pode parecer um contrassenso, né? Se você analisar do ponto de vista puramente intelectual, né? Como é que pode ter observação sem observador? Isso aí é nonsense, né? Para muita gente, isso aí não faz sentido nenhum. Por quê? Porque as pessoas estão habituadas a sempre operar e visualizar o mundo a partir de um centro. Então, para a maioria das pessoas, não faz sentido você eliminar esse centro, quer dizer que você está se auto-eliminando, é como se você deixasse de existir. Então, assim, esse mergulho no vazio é não só atemorizante para a maioria das pessoas, mas é algo que não faz sentido para muita gente, porque a noção do eu, do ego, é tão arraigado que isso torna uma missão muito difícil. Então, nós temos que começar a observar como é que funciona esse pensamento e verificar que não existe o meu, por exemplo, o Krishnamurti fala isso também, não existe o meu pensamento e o seu pensamento, né? Normalmente nós achamos que o meu pensamento é algo que foi gerado dentro de mim, mas depois nós vemos que as pessoas pensam iguais, elas têm ideias muito parecidas, uma transmite o pensamento para a outra, existe uma série de ideias que são compartilhadas por pessoas de uma mesma religião, de uma mesma nacionalidade, de uma mesma cultura. Então, na realidade, essa separação que nós costumamos traçar, dizendo o meu pensamento, as minhas opiniões, a minha experiência, na realidade é uma grande confusão, porque você não consegue identificar o que é seu, entre aspas, né? Porque não existe, né? Do que é captado, né? Isso aí é uma realidade. Nós somos fruto desse mundo em que nós vivemos. E quanto mais mecânica é a nossa vida, mais nós captamos assim, do meio uma série de preconceitos, uma série de ideologias, de hábitos, e achamos que tudo isso aí é nosso. Nós somos condicionados, somos formatados, vamos dizer assim, para agir de determinadas maneiras, ter determinadas opiniões, ter determinados hábitos e achar que isso é o normal, que isso é o que nós somos, esquecendo que o que nós somos, na realidade, é algo muito mais profundo do que esse conteúdo de ideias, de pensamentos, de ideologias que nós associamos ao nosso eu. E as pessoas, às vezes, relutam muito em abandonar ou até aceitar a ideia de que é possível viver sem
esse apego ao eu, ao centro, né? A própria possibilidade de um estado de ser que transcende o eu é difícil de ser aceitado por muita gente. Somente com uma observação muito atenta é que nós percebemos, né, que nós somos iguais a todos os seres. Nós pensamos igual, nós somos influenciados da mesma forma, nós compartilhamos os medos, compartilhamos muitas opiniões e até os preconceitos. E isso mostra que existe uma identidade muito grande e que nós precisamos superar juntos essas limitações. Nós não vamos nos salvar, nos tornar seres melhores isoladamente. Esse é um trabalho que nós realizamos juntos, como seres conectados. Isso é um desafio e tanto, não é? Mas eu queria ler a última citação aqui do Krishnamurti, dizendo assim: existe, pois, em cada um de nós esse processo dualista, contraditório. Esse processo é um desperdício de energia. Olha onde ele vai. Porque existe esse esforço constante. Por que existe esse esforço constante? O que é e o que deveria ser? O observador é sempre o passado, nunca o novo. A coisa observada pode ser nova, mas o observador a traduz sempre de acordo com o velho, o passado. E assim o pensamento nunca poderá ser novo e, portanto, livre. Vou repetir. O pensamento nunca poderá ser novo e, portanto, livre. Ou seja, o novo, a liberdade, é quando se consegue ter uma qualidade de atenção em que o pensamento está quieto. Aí há uma alta energia em que não há o desperdício desse centro egocêntrico chamado eu que estou observando, que é essa autoimagem viciada e o pensamento nutrido ali, o pensamento que é uma reação da memória, ele está o tempo todo sendo gerado. Nesse gerar automático do pensamento, existe um tremendo gasto de energia. E quando a gente compreende esse funcionamento da mente, quando a gente percebe que o pensamento é em si desatenção, e quando a gente percebe o próprio pensamento desatento, que nesse instante a gente já está em atenção ao percebê-lo desatento, né? Nessa qualidade de atenção, há não apenas alta energia, como o novo e a coisa livre, né? A liberdade essencial. Porque o outro, ele fica só repetindo no padrão. É como um programinha de computador. Concordo, discordo, acho certo, acho errado. Esse aí a energia fica sendo gasta no mecanicismo. Enquanto que nessa qualidade de atenção, em que o pensamento sai de cena, que para de reagir às coisas da memória, né? Em que há essa alta energia, aí sim você vê a verdade, ela parece cristalina para você. Já não há mais dualidade, já não há mais conflito, né? Você se relaciona com as coisas como elas são, você interage da maneira mais perfeita, porque você não está agindo com base no passado, ou com base em imagem, ou com base em ideia. Você está olhando com a sua melhor capacidade, com a sua melhor inteligência, com o coração, como você falou, com afeto, né? Isso é estado de consciência que depende da qualidade da nossa atenção. E enquanto a gente estiver preso no mecanismo automático, reativo do pensamento, essa qualidade de atenção, essa alta energia não vem. Não vem. Então, precisamos compreender o pensamento para poder desbravar esse território do não-eu. Sem compreender que ele é a reação da memória projetando o futuro com base no passado e mecanicamente, sem compreender isso, nós somos escravos disso sempre. Agora, percebendo que a vida é sempre agora, e o agora inteiro, com toda a nossa capacidade de atenção, ele muda totalmente a energia nossa, muda totalmente
a nossa relação com as coisas e com as pessoas no instante. Quando você projeta para o outro instante, aí já é o pensamento. Então, a vida é sempre agora. Fala aí, Edu. Pois é, o que você está falando me lembrou daquele filme, mas uma série de episódios, né, do Matrix, em que as pessoas moram dentro de uma bolha de ilusão, né? Dentro de uma realidade virtual em que elas foram totalmente condicionadas a achar que o normal é um sonho. Ou seja, criou-se um programa de computador, entre aspas, né? Que é o que as pessoas têm nas suas mentes, que faz fazia com que elas vivessem uma realidade totalmente equivocada, uma realidade polarizada, uma realidade produzida por aqueles que fizeram a programação. E com isso, elas deixavam de viver, né? Deixavam de viver com intensidade. Era uma vida vazia, uma vida repetitiva, uma vida previsível, né? E as pessoas, às vezes, preferem levar uma vida previsível, uma vida sem grandes desafios, uma vida em que as respostas já estão mais ou menos pré-estabelecidas pelos livros sagrados, pelas religiões, pelos líderes políticos e coisas do tipo. É mais cômodo ser assim, porque você não precisa investigar, você não precisa usar a sua inteligência, basta repetir, né? Seguir os mesmos preceitos, os mesmos hábitos, as mesmas maneiras de vestir, de falar, de pensar, e aí você automaticamente está ajustado. Só que a pessoa que deseja chegar ao topo da montanha, que deseja se autorrealizar, chegar até a iluminação, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa palavra, precisa de liberdade. Krishnamurti enfatizava muito isso, a importância da liberdade, de não seguir os outros, de não repetir o que os outros acham, não repetir o que os outros acreditam, de ser você mesmo, mesmo que você tenha que ser diferente, não importa. Você pode ser você mesmo em qualquer momento, mesmo que para isso você tenha que sacrificar alguma coisa. Às vezes, você mostrar aquilo que você pode trazer problemas, né? Quantas pessoas, né? Eu sempre gosto de lembrar o exemplo do Giordano Bruno, que foi queimado porque não renegou as suas convicções, a sua visão de mundo, basicamente, que era muito próxima da visão teosófica. Mas ele foi para a fogueira por causa disso, porque o mundo não tolera pessoas que são questionadoras. O mundo gosta que as pessoas sejam enquadradas, que sejam previsíveis, que pensem que nem carneirinhos que vão seguindo a multidão, né? Que tenham todos a mesma maneira de ser, consumam as mesmas coisas e tenham todas uma forma de pensar que seja adequada para o grande capital e para aqueles que são os donos da verdade, tanto em nível religioso como em nível econômico, político. Então, nós temos que ousar ser diferente, temos que ousar investigar, deixar que a inteligência nossa se manifeste, ousar de nos abrirmos para o divino, de realizarmos a divindade que existe em potencial dentro de nós. Nos abrirmos, né, conforme o David Bohm coloca, para esse potencial infinito que existe dentro de nós. Então, estamos chegando ao final de mais um programa de Diálogo sobre a Vida. Lembrando que os nossos programas ficam armazenados no nosso canal, né, no canal da União Planetária, no canal Suprem do YouTube, e que toda semana nós temos um novo programa. Estejam conosco e até a próxima.